Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão. Antes de começarmos aqui o nosso encontro de hoje, convido você que não se inscreveu ainda a se inscrever aqui no nosso canal, né? Desse lado aqui, sempre aponto errado, agora aprendi a apontar certo. E fique por dentro aqui conosco de todas as novidades do universo da televisão, o resumo do capítulo da sua novela preferida, os filmes que você vai ver na sessão da tarde e em todas as outras sessões que as TVs promovem, né? TBTs como esse, críticas, lives, entrevistas e tudo mais, certo? Que planejamos, preparamos com carinho para você. Nesta semana, infelizmente, o nosso TBT tem um fundo bastante triste, né? Porque no domingo faleceram duas atrizes muito jovens, né? Que tinham uma carreira vasta pela frente, talentosas, bonitas e que, né? Uma por problemas cardiorrespiratórios, a Gabi Costa, e a outra devido a um câncer no cérebro, né, que infelizmente a levou, Flora Diegues, né, as duas na casa dos 30 anos, né, Flora com 32 e Gabi com 33. Há algumas fontes que dão a idade de Flora como 33 também, ou 34, mas enfim, né, as duas ali nessa casa de 32, 33 anos. É muito triste qualquer morte, né, de pessoas próximas a nós e de artistas que nós acompanhamos, né, que nós prestigiamos no seu trabalho, cantores, atores, escritores, enfim. Mas quando a pessoa que morre ainda é jovem, essa morte tem um tom de tristeza, de lamento a mais, não é? Porque você pensa em tudo que aquela pessoa poderia ainda viver, né? Em âmbito pessoal e na sua carreira artística, né? Da qual nós já vínhamos tendo mostras nos últimos anos, né? Gabi estava no ar na novela Órfãos da Terra, né? Tem a personagem Nazira, tinha a esposa do médico, né? Que ele tinha um conflito muito grande em relação à vida que ele deixou para trás e aqui no Brasil não consegue exercer a sua profissão, etc. Né? E caso as autoras da novela, né, Thelma Guedes e Duca Rachid, planejem aproveitar essa personagem de alguma forma, seja gravando lembranças da vida passada, né, da vida pregressa dos personagens, ou numa aparição da Nazira no Brasil, né, infelizmente vai ter que ser com outra intérprete. Né? A Flora, nós pudemos ver no ano passado em Deus Salve o Rei, ela faria uma personagem, acabou não fazendo, pegou outra que apareceu no meio da novela, né? Participou de Além do Tempo, especialmente da primeira época, que foi até o meio da novela, né, num núcleo com Mel Maia, Luiz Melo, e era uma atriz promissora que já tinha também alguns trabalhos cada vez mais aproximando-a do público, né, no GNT, no Multishow, nas novelas, né, e recentemente participou de um filme dirigido pelo seu pai, Cacá Diegues, né, que O Grande Circo Místico, que foi lançado no final do ano passado, no qual ela tem uma participação bastante destacada, né? Interpreta a irmã do Juliano Casarré, numa das gerações que levam o circo adiante, né? Porque, para você que não viu o filme, não se preocupe que isso não prejudica a sua apreciação da história, né? O filme narra a criação e a permanência, as dificuldades de manter aquele circo que vai sempre passando ao longo das gerações de uma mesma família, né? O pai funda, depois passa para os filhos e para os netos, enfim. E numa dessas gerações estão Juliano Casarré e Flora Diegues, que são dois irmãos. Pois bem, outros atores, infelizmente, partiram cedo demais, que é o tema do nosso TBT de hoje, a exemplo da Gabi e da Flora, né? E como infelizmente são até muitos casos de atores que faleceram jovens por vários motivos, com uma carreira pela frente, né? Tivemos que selecionar alguns deles, de épocas distintas, né? Talvez o exemplo mais antigo que a gente possa dar nesse sentido seja o da Leila Diniz. Leila Diniz faleceu em 1972, com apenas 27 anos de idade. Um avião no qual ela estava caiu na Índia. Quando sobrevoava a Índia, o avião caiu em Nova Delhi e ela então faleceu, né? Há pouco tempo antes, né, havia nascido sua filha Janaína, que depois também fez trabalhos como atriz, né? Filha dela como cineasta Rui Guerra. E Leila Diniz é um símbolo até hoje da luta das mulheres contra a misoginia, contra o machismo, pela sua liberdade de pensamento, liberdade de ação, liberdade sexual, enfim, né? A igualdade de tratamento, de posição
das mulheres em relação aos homens, né? Ainda é uma batalha travada diariamente, né? 40, 50 anos atrás a situação ainda era pior do que é hoje, né? E Leila se tornou um grande ícone do feminismo, por assim dizer, né? Porque não se curvava às convenções morais, às convenções da hipocrisia da sociedade, né? Foi biografada num filme dirigido pelo seu grande amigo Luiz Carlos Lacerda, que também se chama Leila Diniz, né? Foi lançado, se eu não me engano, em 1987, com Luiz Cardoso no papel da Leila, né? E é uma perda lamentada até hoje, não só por essa posição política da Leila como figura pública, né? Mas pelo seu próprio trabalho de atriz, né? Em diversos filmes, em novelas, né? Ela protagonizou Anastácia, Mulher Sem Destino, fez Vidas em Conflito na TV Excelsior, e, enfim, o Sheik de Agadir, né? Vários trabalhos em novelas. Até, infelizmente, falecer muito jovem, né? Eu compro essa mulher nos primórdios da TV Globo, com Carlos Alberto, Ioná Magalhães, Zimbinski, né? É uma perda muito sentida artística e socialmente, politicamente, né? No final da década de 70, mais precisamente em 1978, uma outra morte que nós já comentamos aqui en passant num dos TBTs passados, Zanone Ferriti. Zanone Ferriti era um ator de muito prestígio, especialmente em teatro, né? Pouco antes da sua morte, ele havia cumprido longa temporada de uma peça chamada A Mais Sólida Mansão, onde ele atuava ao lado de Fernanda Montenegro, e com 32 anos ele infelizmente faleceu após um acidente automobilístico que ele sofreu, uma semana antes de estrear uma novela na qual ele tinha um importante papel, que era Dom Jorge Luiz, em O Direito de Nascer, na TV Tupi, né? Infelizmente, Zanone, com esse acidente, ele se machucou muito, né? Os ferimentos acabaram matando, e na época era um ator em ascensão, né? Com cada vez mais fama e prestígio do público, também na televisão, tendo atuado em novelas como Anjo Mal, a versão original, né? Com Suzana Vieira. Ele era apaixonado pela Nice, personagem da Suzana. No remake, Nice foi a Glória Pires e o personagem do Zanone, o Júlio, né? Foi interpretado pelo Luciano Zafir. Havia participado do comecinho de Pecado Capital, da Janete Claire. Ele é o Miguel, o ladrão que rouba o dinheiro que esquecem no banco do táxi do Carlão, Francisco Coco, né? E havia feito, uma curiosidade, é que ele havia feito a sua primeira novela, se eu não me engano, foi na TV Record, chamada Pingo de Gente, do Raimundo Lopes, que é a mesma história que nós podemos ver depois, muitos anos depois, no SBT, numa novela mexicana chamada Gotinha de Amor. É a mesma história, né? E logo depois, pouco tempo depois, em 1980, aos 22 anos, também num acidente automobilístico, faleceu um ator que estava começando a sua carreira, mas já angariando muitos fãs, fazia vários bailes de debutante pelo país todo, né? E, infelizmente, um acidente automobilístico também tirou a vida dele. Falamos de Osmar de Matos, que era um rapaz muito bonito, né? Havia participado da novela Pé de Vento, na TV Bandeirantes, de Dancing Days, na TV Globo, né? E estava já no elenco de uma novela na TV Globo novamente, chamada As Três Marias, que estreou com as cenas que ele havia gravado no papel de Kleber, e o ator não foi substituído, e o personagem simplesmente, né, ele deixou de existir na novela, até como uma forma de homenagem ao Osmar, né? Ele estava, eu falei há pouco dos bailes de debutante, né? Ele estava justamente a caminho de um baile de debutante que ele ia fazer em Minas Gerais, e o acidente que ele sofreu, que o matou na hora, ocorreu na rodovia Fernão Dias, né? Eu não vou me lembrar o nome da cidade agora, mas foi na rodovia Fernão Dias, se eu não me engano, no quilômetro 322. Pois bem, em 1981, no final do ano, as fontes divergem, né? Você pode encontrar fazendo uma pesquisa que foi em 82 já, mas enfim. Um outro ator ainda jovem, com 31 anos, faleceu, chamado Maneco Bueno. Maneco Bueno havia participado de duas novelas na época, né? As duas novelas das 6 da TV Globo, dirigidas por Erval Rossano, Memórias de Amor, em 1979, da qual ele era um dos protagonistas, né? E Olhai os Lírios do Campo, em 1980, escrita a partir da obra de Érico Veríssimo, né? Com o personagem Dr. Acélio. O Maneco Bueno, né? Não vamos confundir com o Manuel Carlos, o novelista, né? Maneco Bueno
pode ser considerada a primeira figura pública das artes aqui no Brasil que faleceu em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus da AIDS, né? Existe uma divergência em torno disso, fala-se que foi um estilista, salvo engano, de nome Marquito, né? Mas Maneco, por ter falecido antes, pode ser considerado o primeiro artista que faleceu em decorrência do vírus da AIDS aqui no Brasil, não é? Essa é uma controvérsia que existe em relação à posição de nós considerarmos quem foi a primeira figura pública, o primeiro artista vítima da AIDS no Brasil, né? Em 1989, ocorreu uma morte que logo mais fará 30 anos, né, no mês de julho. Aos 32 anos nós perdemos Lauro Corona. Lauro Corona, que foi um dos atores mais queridos do público nos anos 80, principalmente, né? Um galã que recebia muitas cartas, né, num tempo pregresso ao e-mail, recebia muitas cartas das fãs enlouquecidas com seu talento, com a sua beleza. Era um rapaz muito bonito, né, de cabelos escuros, olhos azuis. Lauro também faleceu em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus da AIDS, né? E essas complicações, já que elas fragilizam o organismo de quem tem o vírus, né? Elas acabam fazendo com que você tenha problemas cardíacos, seja muito propenso a infecções, especialmente as respiratórias, né? E problemas respiratórios costumam ser a grande causa de quem morre, pelo menos nos casos que nós selecionamos, de quem morre em decorrência do vírus da AIDS. Na época, Lauro interpretava mais um personagem, né? Em muitas novelas que ele fez, ele fazia mais um chamado Manuel Vitor, na novela das 6, Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa, né? Ele deixou a novela antes do final, justamente porque ele alegava que estava cansado, né? E precisava sair da novela. O personagem tinha muito destaque, né? Era um rapaz português que vivia um romance dificultado pelas diferenças ali sociais e de religião com a Ruth, personagem da Deborah Evelyn, né? E precisou sair da novela. A cena da despedida do Manuel Vitor, quando ele vai embora, é muito triste, né? Numa noite, tudo escuro, chovendo, e em off, né, nós ouvimos a voz do próprio Lauro declamando um poema de Fernando Pessoa. Essa cena é sempre relembrada, ou era, né, no video show. E tem disponível no YouTube também, né? Você coloca Manuel Vitor vai embora, Vida Nova, Lauro Corona, então você consegue encontrar. E ele não assumia publicamente que tinha o vírus da AIDS, né? Porque nos anos 80 ainda era um grande tabu você assumir publicamente que tinha AIDS, etc, né? Até porque os tratamentos, o acompanhamento médico do HIV era muito diferente do que é hoje, né? Nos anos 80, ter HIV era uma sentença de morte mesmo, né? Porque você não conseguia prolongar tanto a vida de quem contraísse o vírus como se consegue hoje, né? Enfim. Em 1992, tivemos uma morte trágica, né? Que não foi motivada por doença nenhuma, mas sim por um assassinato cruel e covarde da Daniela Pérez, que faleceu aos 22 anos, né? Na última semana do ano. Foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, que era seu colega de elenco na novela das 8 da ocasião, de Corpo e Alma, na TV Globo, né? Escrita pela mãe da Daniela, Glória Pérez, né? E é uma perda também muito lamentada até hoje, sempre relembrada. Foi um crime que chocou a sociedade, né? Porque era uma atriz talentosa, promissora, bonita, o público adorava, né? Lembra-se até hoje do nome da sua personagem, Yasmin, que era irmã da protagonista da novela Paloma, vivida pela Cristiana Oliveira, né? E é uma grande perda, né? A gente não tem como prever como seria a carreira da Daniela, mas se dependesse do seu talento, da sua beleza e do carinho do público por ela, até hoje ela estaria aí em uma posição de bastante destaque no cenário da dramaturgia brasileira, sem dúvida alguma, né? Pouco tempo depois da Daniela, em 1994, logo no comecinho do ano, mais 2 mortes de atores ainda bastante jovens, também em decorrência de complicações que eles tiveram porque contraíram o vírus da AIDS. Cláudia Magno, aos 35 anos de idade, e Kaique Ferreira, aos 39. Eles morreram assim com diferença de uma semana, poucos dias, né? Cláudia Magno estava no ar na novela das 6, Sonho Meu, de Marcílio Moraes, no papel da enfermeira Josefina, que trabalhava na clínica do Dr. Fontana, que era papel do Flávio Galvão, né? E quando ela veio a falecer, já estava internada fazia um mês. Ela já estava internada desde dezembro de 1993, né?
E pouco depois morreu Kaique Ferreira, com 39 anos, como eu disse. Os dois foram ícones das novelas dos anos 80, dos núcleos jovens, ídolos jovens nas novelas dos anos 80. Cláudia, em Champagne, Fera Radical, Roda de Fogo, Um Sonho a Mais, E Kaique Ferreira em Paraíso, Amor com Amor se Paga, Corpo a Corpo. Fez uma novela na TV Manchete chamada Olho por Olho, na qual ele era um dos filhos da dona Ana, personagem da Jorge Agomídio, Os outros eram o Flávio Galvão, Neemias Demúcia, e o Mário Gomes, E é muito triste, essa coincidência de, em tão poucos dias, dois ícones da sua geração, jovens, bonitos, perderem a vida, sim, devido a problemas provocados pelo vírus da AIDS, O sistema imunológico deles acabou favorecendo as infecções que a gente chama de oportunistas, E aí você acaba vendo a pessoa, infelizmente, passar por problemas respiratórios, etc., Até que ela falece. Ainda nos anos 90, e no mesmo ano, embora separados por mais tempo do que a Cláudia e o Kaique, tivemos 2 casos de morte, um também em decorrência da AIDS, e mais um, em decorrência de acidente automobilístico. Alexandre Lipiani, infelizmente faleceu após sofrer um acidente automobilístico, estava no ar na época na novela Chica da Silva, da TV Manchete, escrita pelo Valcir Carrasco, que o homenageou, após as suas últimas cenas gravadas terem sido exibidas. Houve uma cena na novela com o contratador e a Chica, Vitor Wagner e Thaís Araújo, explicando para o público, comentando ali a partida do Padre Eurico da cidade, do Arraial do Tijuco, a futura Diamantina. Não se quis substituir o Alexandre no papel do padre, Ele também era um rapaz, ele tinha 32 anos na época, Era um rapaz bonito, ídolo das moças, havia feito algumas novelas antes, Sassaricando, Lua Cheia de Amor, participado de um filme chamado Veja Esta Canção, dirigido pelo Cacá Diegues, O filme é composto de 4 histórias inspiradas em músicas famosas, E ele participa de uma chamada Pisada de Elefante, que é baseada numa música do Jorge Benjor, E o outro ator que infelizmente faleceu em 97, esse em decorrência de AIDS, foi Thales Panchacon, com 40 anos. Thales Panchacon, ele havia acabado de sair do ar numa novela que ele participou no SBT, Os Ossos do Barão, E fez muitas novelas, entre a década de 80 e 90, sempre em papéis que demandavam um ator que fosse bonito, charmoso, para ser cobiçado pelas mulheres da trama, Fez Olho no Olho, no papel de um diretor de teatro, que foi sua última novela na TV Globo, onde ele havia estreado em 1982 na televisão, fazendo a minissérie Avenida Paulista, da Leila Assunção e de Daniel Mas. Na década de 80, entre 80 e 90, ele fez Meu Bem, Meu Mal, Fera Radical, Helena na TV Manchete. Era um ator de características muito próprias, um ator realmente de uma presença muito grande em cena, charmoso, bonito, de uma voz muito bonita. Foi uma perda também bastante lamentada. Além de um filme, além das novelas, além de um filme que ele fez muito famoso, que rendeu muito prestígio a ele na década de 80, dirigido pelo Arnaldo Jabor, chamado Eu Sei Que Vou Te Amar. Mais próximo de nós, em 2010, vítima de câncer de estômago e também do fígado, faleceu aos 28 anos, muito jovem, mais jovem do que eu hoje, o ator Denner Pacheco. Denner Pacheco havia acabado de sair do ar também na novela Caras e Bocas, da TV Globo, escrita também pelo Valcir, nosso autor agora de A Dona do Pedaço, E ele fazia o personagem Renan, que era namorado, tinha um envolvimento romântico com a personagem da Sophie Charlotte. E era enteado da Amaryllis, que era a Guilhermina Guimbe, Se eu não me engano, o parentesco deles era enteado. Madrinha e enteado, A madrinha, madrasta e enteado. Pois bem, o Denner
pela sua idade, né, então, acabou surpreendendo muito a todos, né, a notícia da morte do Denner Pacheco nessa época, justamente não só porque ele tinha acabado de sair do ar numa novela de bastante sucesso, no horário das 7, né, mas porque era muito jovem, né, justamente pela repercussão daquele papel. Ele poderia fazer muitos outros, se não com o próprio Walsir, também com todos os outros autores, né, poderia fazer uma infinidade de trabalhos em cinema, em teatro, mas infelizmente esse câncer, esses problemas de saúde que ele teve, levaram a uma internação de urgência e a sua morte dentro de pouco tempo, né? Nós não podemos encerrar esse TBT de hoje, embora ele trate de figuras que partiram jovens, né, com menos de 40 anos, uma carreira e uma vida pela frente, sem falar da perda que tivemos na última segunda-feira, né, da atriz Sônia Guedes, aos 86 anos. Ao contrário desses todos que falamos até aqui, Sônia viveu bastante, né? 86 anos. Mas nem por isso sua perda deve ser menos lamentada, né? Era uma grande atriz, conhecida pelos mais velhos, por ter feito a mãe de Regina Duarte em Malu Mulher, né? Que é uma série que acaba de completar 40 anos, né? Cumpriu 2 temporadas, em 79 e 80, na TV Globo. Depois ela fez mais uma parceria com Regina Duarte em 84, na série Joana, dessa vez num episódio só, mas retomou, né? Havia uma simbologia em Sônia Guedes e Regina juntas, né? Ainda mais no formato série e não novela, né? E participou de novelas que deram a ela papéis interessantes, papéis bons, né? Vidas Cruzadas na Record TV, também Amor e Intrigas. Participou de Cidadão Brasileiro, do Lauro César Muniz, fazendo uma boa dobradinha ali com Etty Fraser, que infelizmente faleceu também há pouco, né? No começo do ano, bem no dia 1º de janeiro, se eu não me engano, 31 de dezembro ou 1º de janeiro. Participou de Barriga de Aluguel, na TV Globo, como a mãe do caminhoneiro João, Dona Ambrosina. João era o personagem do Humberto Martins, né? Foi a mãe de César, o médico interpretado por José Maier em Mulheres Apaixonadas, e fez recentemente Chiquititas, além de um dos seus personagens mais lembrados pelo público mais jovem no SBT, na sua versão de Esmeralda. Sônia Guedes também era uma atriz muito premiada em teatro, né? Fez filmes, muito prestigiada, conhecida pelo seu trabalho em teatro, e destacam-se, entre muitas peças que contaram com a Sônia no seu elenco, 3 escritas por Mauro Razzi: Pérola, A Estrela do Lar e A Cerimônia do Adeus, né? Também é uma perda muito sentida que, além de tudo, como a nossa deixa de falar dessas mortes de pessoas ainda muito jovens, aproveitamos, infelizmente, para citar a Sônia, que, se não morreu jovem, vai fazer falta da mesma forma, né? Ficam os nossos sentimentos aqui da equipe do Observatório da Televisão aos familiares e amigos da Sônia, da Gabi, da Flora, né? E na semana que vem tem mais. Um abraço a todos.